Valdemar Costa Neto é preso durante a operação da Polícia Federal por porte ilegal de arma. E você vai ver também. Cidade de São Paulo registra a primeira morte por dengue no ano. Com janeiro, o mundo tem o 8º mês consecutivo com recorde de calor histórico. No Paquistão, milhões de pessoas vão às urnas em eleição marcada por violência e denúncias. E trazemos também imagens espetaculares da lua vulcânica de Júpiter, capturadas pela missão Juno da NASA. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 13h04. Chegamos ao vivo nessa quinta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Ou seja, aproveite esses próximos minutos para se atualizar. A Polícia Federal realiza hoje a Operação Tempus Veritatis para investigar uma organização criminosa que atuou nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. São cumpridas ordens judiciais em 9 estados e também no Distrito Federal. O ex-assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, e o coronel do Exército, Marcelo Câmara, foram presos. Um dos alvos de busca e apreensão, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso por porte ilegal de arma em Brasília. Vamos ver. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. As medidas judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados em apoio à Polícia Federal. A Operação Tempus Veritatis mira pessoas influentes que teriam suspeitas de participação na elaboração ou execução dos ataques de 8 de janeiro do ano passado, quando milhares de manifestantes invadiram e depredaram as sedes do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. A ação investiga uma suposta organização criminosa contra o Estado Democrático de Direito. Entre os alvos estariam o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, além dos ex-ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Justiça, Anderson Torres. Mudando de assunto, a inflação oficial do país foi puxada em janeiro pela alta dos alimentos. O grupo teve o maior aumento desde abril de 2022. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,42% em janeiro. Segundo o IBGE, o resultado do mês representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado dezembro com alta de 0,56%. E em janeiro do ano passado, a alta foi de 0,53%. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 4,51% em 12 meses. O resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava um aumento de 0,35% dos preços em janeiro. No acumulado, era esperado que ficasse em 4,43%. 7 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta no mês. Mais uma vez, o destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, que registrou a maior variação no período e o maior impacto no índice geral. É a maior alta do grupo alimentação desde abril de 2022. O grupo também subiu mais do que no mês anterior. Novamente, a alimentação no domicílio, que engloba produtos in natura, puxou todo o grupo com alta de 1,81% no mês. A cenoura, a batata inglesa e o feijão carioca foram os destaques do IBGE. Já a alimentação fora do domicílio teve uma desaceleração contra dezembro, passando de 0,53% para 0,25% de alta. O grupo de transportes teve nova queda, de 0,65% em janeiro, e contribuiu com uma deflação para o índice geral. O subgrupo de combustíveis tiveram mais uma redução, com o recuo do etanol, do óleo diesel e da gasolina. Em São Paulo, a epidemia de dengue já se espalhou pelo interior e também pelo litoral e 6 municípios já decretaram situação de emergência por causa do crescimento de casos da doença desde o início deste ano. A capital paulista registrou hoje a primeira morte do ano pela doença e a procura por exames para detectar a dengue, a doença, subiram e muito aqui no país.
Já são mais de 29 mil casos confirmados de dengue em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmadas 8 mortes em decorrência da doença no estado paulista. 29 cidades registram no mínimo 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes, um índice que configura epidemia em São Paulo. Pelo menos 6 cidades que já decretaram o estado de emergência por causa da dengue: Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras e Bariri. Os decretos têm a função de facilitar ações como a compra de insumos e a contratação de serviços em meio à explosão de registros da doença. Em Pindamonhangaba, por exemplo, o número de casos subiu 128 vezes entre janeiro de 2023 e o mesmo período deste ano. Enquanto em janeiro de 2023 a cidade contabilizou 15 infecções causadas pelo vírus da dengue, no mesmo mês deste ano o número de registros saltou para 1.930 e 2 pessoas já morreram com a doença. O município configura entre os que apresentam maior incidência de casos por habitantes no estado, com 1.145,51 registros a cada 100 mil moradores. Na cidade de São Paulo, só em janeiro foram registrados 3.344 casos de dengue, um aumento de 350% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o número de exames de dengue realizados em laboratórios da rede privada mais do que dobrou no país. A procura por testes rápidos também saltou nas farmácias. No Brasil, estão disponíveis 3 tipos de exames para diagnosticar a dengue: o antígeno NS1, sorologia e RT-PCR. A escolha vai depender do momento da infecção e dos sintomas. O NS1 é recomendado para os primeiros 5 dias da infecção. O de sorologia deve ser a opção após o 6º dia de sintomas. Ambos podem ser feitos em farmácia e laboratório. O teste rápido de farmácia tira uma gota de sangue e o resultado sai em 15 minutos. E o de laboratório, por coleta de sangue, tem prazo de 1 a 2 horas para ficar pronto. A última opção é o RT-PCR, que deve ser feito somente em laboratório nos primeiros 5 dias ou até mesmo a 7 dias da doença. Bom, e a Organização Mundial da Saúde está em contato com a Fiocruz e com o Instituto Butantan para ajudar a acelerar a produção da vacina contra a dengue no Brasil. A OMS reforçou que o ressurgimento da doença necessita de atenção e de medidas rápidas. Janeiro foi o 8º mês seguido a quebrar um recorde histórico de calor. A temperatura média global nos últimos 12 meses também é a mais alta já registrada. Vamos ver. Desde junho do ano passado, o mundo tem registrado um mês mais quente a cada novo período. E por causa disso, os cientistas do Observatório Europeu já confirmam que 2023 quebrou recordes, sendo o mais quente da história. E 2024 continua num ritmo preocupante. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicos informaram que o mês de janeiro já marcou o 8º mês seguido de recordes de calor na Terra. Esse mês foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, porque teve uma temperatura média do ar de superfície de 13,14 graus Celsius, com 0,70 graus acima da média dos últimos anos. Além disso, a temperatura média global entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 é a mais alta já registrada, 0,64 graus Celsius acima da média desde 1991 e 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850 a 1900. Nos mares, a situação também é preocupante. Ainda de acordo com o Observatório Europeu, a temperatura média da superfície do mar global para janeiro atingiu 20,97 graus, um recorde para o mês. O número também é 0,26 graus mais quente para o mês desde 2016. Agora, 1h13, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. No Paquistão, milhões de pessoas vão às urnas em eleição marcada por violência e também por denúncias. E ainda, trazemos imagens espetaculares da lua vulcânica de Júpiter, capturadas pela missão Juno da NASA. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos com o destaque internacional dessa quinta-feira para você. Milhões de paquistaneses compareceram às urnas nessa quinta-feira para as eleições marcadas por denúncias de pesquisas manipuladas e com o político mais popular do país na prisão, enquanto o candidato apoiado pelos militares é apontado como favorito. As autoridades anunciaram a suspensão do serviço de telefonia móvel em todo o país durante a votação para manter a lei e a ordem, após uma campanha eleitoral violenta, marcada por 2 explosões na quarta-feira, que deixaram pelo menos 28 mortos. A votação começou às 8 da manhã no horário local e segue até às 8 da noite. O governo mobilizou mais de 650 mil soldados, paramilitares e policiais para garantir a segurança. As pesquisas projetam uma participação reduzida entre os 128 milhões de eleitores, após uma campanha marcada pela detenção do popular ex-primeiro-ministro Imran Khan e pela proibição de participação de seu partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf. A Liga Muçulmana Paquistão Nawaz é apontada como a vencedora e deve ter o maior número de cadeiras no parlamento. O fundador do partido, Nawaz Sharif, teria o apoio dos militares, segundo analistas. Bom, seja por motivos pessoais, profissionais ou financeiros, muitas mulheres acabam adiando a gravidez. Acontece que conforme a idade avança, nasce no coração da maioria das mamães o projeto família, o desejo de gerar os filhos. Mas em contrapartida, a mulher nasce com um relógio biológico que pode acabar limitando esses planos. Afinal, depois dos 35 anos, esses óvulos começam a reduzir e após os 40 anos, então, essa queda é ainda maior. Mas será que realmente há um limite de idade para engravidar naturalmente? Bom, vamos responder essa pergunta com fatos. Trazemos agora a história da Shirley. Ela se casou com a Mauri e aos 18 anos teve o primeiro filho, o Anderson. 6 anos depois veio a menina, Andressa. E aí, quando eles achavam que era o momento de se dedicar a outros projetos, olha só o que aconteceu. Com o meu marido vasectomizado, há 19 anos, achando que estava tudo certinho, aí eu começo a sentir todos os sintomas de uma gravidez e fiquei preocupada e fui procurar um médico. Aí a médica pediu um exame de sangue, pediu vários exames e falou, ó, vou encaixar o exame de gravidez, o exame de sangue, para ver se você está grávida. Eu falei, mas eu não estou grávida, meu marido vasectomizado há 19 anos, e não acreditando, aí eu pedi um ultrassom, uma ultrassonografia. Ela falou, tudo bem, vamos fazer. Chegou na sala da médica, eu falei para a médica assim, você está vendo se eu estou grávida? Aí ela deu um sorriso, aumentou o volume do coração, e aí minhas lágrimas caíram. Eu falei, gente, eu estou grávida. Hoje meus filhos são casados, eu tenho 2 netos, e ele é a continuação, é um recomeçar. A minha gravidez ela foi diferente por causa da maturidade, mesmo com pressão alta, correu tudo certo, eu consegui curtir cada momento. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque é Ele construindo a nossa história. Sonhos, gravidez, família. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Então, para falar sobre o relógio biológico e sobre os desafios de uma gestação tardia, recebo agora a doutora Carla Iaconelli, ginecologista e obstetra. Doutora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda, doutora. Agradeço a sua disponibilidade. Bom, no caso que a gente trouxe aqui, doutora, a Shirley tinha 43 anos quando ela engravidou naturalmente do Vitor, idade em que, hoje em dia, muitas mulheres começam a sonhar a ter filhos. Eu gostaria que você nos dissesse a partir de qual idade a medicina considera uma gravidez tardia e esse conceito de tardio tem mudado ao longo dos anos? A medicina, ela mantém a sua posição de que a gravidez tardia é após os 35 anos. Isso porque há um aumento das complicações gestacionais, assim como na história que a gente acabou de ver.
que ela teve pressão alta. Então, aumenta o risco de diabetes gestacional, pressão alta, enfim, entre outras complicações. Mas, de acordo com a mudança, né, da vida da mulher e da sociedade como um todo, a gente tem visto gestações nessa faixa etária em proporções cada vez maiores. E a gente se pergunta assim, mas é tardia para quem, né? Porque, às vezes, para a própria mulher, foi um momento em que ela pôde engravidar, em que ela teve essa chance, essa oportunidade e que isso aconteceu dentro da vida dela. Então, sim, o tardio após 35, mas a gente vê uma mudança muito grande. Doutora, existe uma diferença entre uma gravidez após os 40 anos e a primeira gravidez ser após os 40 anos? Nós vemos, e quando a mulher é uma multípara, ou seja, ela já teve muitos partos, a gravidez após os 40, ela pode ter mais complicações em relação a sangramentos. Por quê? Porque quanto mais filhos, também existe um risco maior dessa complicação. Agora, a primeira gravidez após os 40, ela tem as complicações da idade mesmo. Então, diabetes gestacional, pressão alta e tudo mais. Existe também, após os 40, o risco de aborto aumentado. Após os 37, o risco de abortamento aumenta muito. E isso tem uma explicação. É porque o óvulo ele já nasce com a mulher quando ela é um feto. E os óvulos, eles envelhecem junto com a mulher. Então, quanto mais demora para esse óvulo ser ovulado, vamos dizer assim, maiores as complicações que podem acontecer relacionadas ao aborto, porque isso pode estar relacionado a uma alteração da quantidade de cromossomos do bebê e também levar a aumento de risco de síndromes cromossômicas, quando o bebê vem a nascer, que tem algumas que são compatíveis com a vida, que é a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Tá certo. E para as mulheres que têm mais de 35 anos e têm aí o sonho de engravidar, a Shirley deixou um recadinho. Não é o primeiro caso e nem vai ser o último, porque nada é 100%. Tudo tem o seu tempo determinado e o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus sabe todas as coisas. Eu acho que todas as mãezinhas que têm esse sonho de engravidar, elas não podem desistir mesmo. Tem que ter essa entrega, essa confiança em Deus. E Deus sabe todas as coisas, todo o propósito. Bom, apesar das dificuldades, das mudanças do nosso corpo, há muitas Shirleys por aí. Esse não é o primeiro caso e não será o último. Conversamos com a doutora Carla Iaconelli, ginecologista e obstetra. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui nesse espaço. Obrigada. Até mais. Tchau. Até. Nessa semana, a NASA divulgou informações e imagens sobre a Lua Io de Júpiter. Essa é uma das maiores luas de Júpiter, além de ser a região onde existe a maior concentração de atividades vulcânicas do sistema solar. A imagem, que é a de mais alta qualidade tirada do satélite natural até hoje, foi divulgada com informações sobre picos com lava e erupções acontecendo. A fotografia foi feita pela nave Juno, que realizou o voo mais próximo da Lua de Júpiter em 20 anos. Trazendo curiosidades, Júpiter possui 95 luas, sendo Europa a mais famosa delas, descoberta por Galileu Galilei. Outro motivo é que essa lua é o completo oposto de Io. Enquanto uma exala fogo e calor, a outra exala gelo, demonstra gelo. Com as novas imagens e atualizações, os cientistas terão mais materiais para trabalhar em suas pesquisas. Essa edição fica por aqui com imagens de um lugar bastante especial. Vamos para o Brownsville, uma cidade do Maine, nos Estados Unidos. Por lá, vamos conferir um recanto, um lugar que cuida aí de animais silvestres. Assim, vamos ver como estão os cervos. Como você pode ver aí na sua tela, agora estamos na pausa do almoço, é o que parece. Por lá, ainda está frio, por isso a gente consegue ver imagens de árvores repletas com neve ao fundo. A região de Brownsville tem essa característica
de uma cidade mais de interior. É possível ver moinhos e barragens ao andar pelas ruas da cidade. Ela é considerada uma das mais rústicas do interior americano. Uma fofura, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Juliana Dariva chega com mais informações, com mais notícias dessa quinta-feira para você, a 1h50. A gente volta a se encontrar na edição das 8h30 de amanhã. Não perca, até lá!